Louvem a Jah, aleluia, porque Jeová, nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Apocalipse 19, versículo 6. É isso mesmo. Haverá grande alegria quando nosso Senhor Jesus Cristo vier como Rei e no seu reinado, em união com o Pai, em união com Jeová, abençoar todos os leais. E quando Jesus Cristo encerrar os seus trabalhos, Ele mesmo continuará apoiando o nosso Deus, o nosso Pai, Deus de Jesus, o Pai de Jesus, Jeová, Yehová em hebraico, Jeová em português. Shalom, pessoal! Essa é uma boa notícia, não é verdade? Aqui em Apocalipse 19, 6, você confere esse texto em hebraico, onde temos aqui Yehová Eloheinu, aleluia. Então, louvem a Jah, ou aleluia, como estamos mais acostumados em português, não é? A tradução é louvem a Jah, tá bom? Às vezes as pessoas ouvem essa expressão aleluia, mas não sabem o que significa, porque é hebraico e traduzido para o português significa louvem a Jah. E quem é esse Jah? Quem é esse Yah? É o próprio Yehová, como o texto está aqui dizendo, Yehová Eloheinu, Jeová nosso Deus. Será um tempo de grande alegria, não é verdade? Estamos aqui para considerar nesse vídeo mais detalhes bíblicos e linguísticos que ampliam a nossa fé e a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa adoração pelo nosso Pai Celestial, o Deus de amor, o Deus de poder, verdade e justiça, o Altíssimo e Eterno, nosso Senhor Jeová. Assim como Jesus adora o Pai, nós que estamos seguindo Jesus, que é o caminho que também nos leva ao Pai, e queremos aqui, nesse espaço, ampliar o nosso conhecimento. Por exemplo, as expressões de louvores que eram muito usadas em Israel, tanto Halelu, louvem, como Haleluia, louvem a Jah, ou Jeová. Vamos aprender um pouco mais sobre essas expressões que elas se encontram na Bíblia. Por exemplo, a expressão Iá, essa expressãozinha aqui, ó, se encontra 46 vezes dentro do texto bíblico. Na sua Bíblia, você já percebeu que essa expressão aparece separada? Mas ela também aparece bem próximo a Yehová, que é Jeová, que em português muitas Bíblias colocam como Senhor. Mas a maior parte do tempo essa expressão aleluia ocorre próximo a Yehová, mostrando que Yah e Yehová é o nosso Deus. Bom, e nesse sentido, para nos ajudar, a gente pode acessar um manuscrito bíblico muito respeitado e antigo, conhecido como Códice de Alepo. Você pode vir aí na internet e digitar Alepo Codex Online. E aqui, por exemplo, no Salmo 148, nessa página aqui que fica fácil, né? 540, nós observamos essa expressão, Haleluia. Ele começa assim, então dando louvor a Yah, a Jah. E aí prossegue, Halelu et Yehová. Bom, aqui está dizendo, louvem ao nosso Deus, Jeová. E mais um pouco abaixo, no versículo 5, ainda tem a expressão, Yehalelu et Shem Yehová. Que eles louvem o nome de Jeová. Sim, é uma expressão que ocorre bastante no livro dos Salmos. E nesse manuscrito, o Códice de Alepo, também já estava registrado. É importante porque ele é antes do ano 1000, lá de 920. Agora, em nossas Bíblias, possivelmente, se você tem uma boa Bíblia, você vai encontrar as duas expressões juntas, Iá e Yehová. É verdade. Ali no Êxodo 15:2, Êxodo 17:16, especialmente Isaías 12:2 e Isaías 26:4, colocam essas duas expressões lado a lado, Iá e Yehová. Se olharmos Êxodo capítulo 15, versículos 1, 2 e 3, a gente vai perceber que ali é uma ocasião de muita alegria, de louvores, de canções a Jeová Deus,
por ele ter, ali naquele momento, aberto o Mar Vermelho e feito o povo atravessar e ser libertado, então, da perseguição, da escravidão dos egípcios. Naquele momento de alegria, de canção, ficou registrado o cântico a Jeová Deus. E o cabeçalho já começa dizendo: naquela ocasião, Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Jeová. E aí começa a expressão: vou cantar a Jeová, pois ele foi grandemente enaltecido e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Aí vem essa expressão, Já, ou Iá, é a minha força, é o meu poder, visto que ele se tornou a minha salvação. Então, quando diz aqui, usa a expressão que está cantando a Jeová e que depois se refere a ele como Já ou Iá, uma forma abreviada de se referir ao nome divino. E nós estamos percebendo que em hebraico, nesse manuscrito, Canonite OR 87, traz esse registro das expressões lá em Jeová, vou cantar a Jeová. E aí depois traz aqui Iá, né, e prossegue novamente mencionando o nome de Deus, Jeová. Então é claro que quando essa expressão aí apareceu, Iá estava se referindo evidentemente a Jeová. Agora, em Êxodo 17:16, nós encontramos novamente outro manuscrito, EBR2 P52, lá no ano 950 depois de Cristo. Naquele manuscrito também registra que então Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi. E disse: visto que a mão dele é contra o trono de Já, Jeová estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Olha que interessante, né? Essa expressão Iá, bem próxima aqui a lá e Jeová. Então, é claro que Iá, no manuscrito está registrado claramente que se refere a Jeová, a Jeová Deus. Em Isaías 12:2, nós também encontramos o profeta dizendo: Deus é minha salvação, confiarei e não sentirei pavor, pois já Jeová é a minha força, ou Yah Jeová é a minha força e o meu poder. É muito interessante que essa expressão aparece aqui em Isaías, as duas juntas, né? Já Jeová, Yah e Jeová. Então, não fica dúvida, porque algumas pessoas que não estão acostumadas com a expressão Yah, elas imaginam que seria uma outra pronúncia, ou que o nome de Deus não seria conhecida a pronúncia, porque alguns talvez não tivessem acesso a manuscritos, né? Mas hoje em dia temos bastante manuscritos, como esse aqui, em hebraico, mostrando que Iá, que você vê a expressão em hebraico, está ao lado de Jeová, com todas as vogais completas. Tem um tetragrama com as vogais E, O e A, a expressão plena, perfeita, em hebraico, Jeová. Em Isaías 26:4 também está registrado ali: confie em Jeová para sempre, pois já Jeová é a rocha eterna. Está vendo aqui? Primeira expressão, confie em Jeová para sempre, depois Beiá e depois Jeová. Então aqui, pois já e depois Jeová. Já Jeová está a expressão junta, mostrando claramente que Iá e Jeová é sim o nosso Deus, como aparece aí na Bíblia e nos manuscritos. Então, esses 4 versículos, eles são bem significativos. Confira se na sua Bíblia consta aí, porque uma boa Bíblia, ela deveria conter esses versículos, essa expressão Iá ou Já e Jeová, Jeová. É interessante que desde o ano 1600 foi feita uma versão para o latim dessa Bíblia aqui, e por Emanuel Tremelius, e olha só que interessante, no capítulo 16, no capítulo 15 de Êxodo, o versículo 2, a gente vê a expressão aqui, ó, Já e Jeová, vendo? Essa é a expressão aqui em latim. Se procurarmos uma Bíblia em português, bem, eu encontrei aqui, por exemplo, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, e tem aqui, canto de vitória a Yahvé, e aqui depois diz, ó, Iá. Ficou registrado, pelo menos nesse versículo, tem essa expressão Iá. Nos demais versículos eu não encontrei, mas nesse aqui ficou registrado Iá, como contendo dentro do texto, né? E se referindo, no caso aqui do texto, eles colocaram Yahvé. Vamos seguir, então,
Para analisar outro versículo, Êxodo capítulo 17, versículo 16, nós vemos novamente aqui a Bíblia em latim e com a expressão já Jeová, conservada dentro do texto. Também tem uma versão Reina Valera, que em Isaías 12:2 deixa o registro, já Jeová. Jeová, né? Em espanhol usa a expressão Jeová. Pois bem, reconhece aqui que no texto em hebraico teria essa expressão, essa Bíblia conservou também. Agora, em Isaías 26:4, nós percebemos novamente, lá na Bíblia em latim, que tem a expressão já Jeová. E recorremos ao manuscrito, buscamos no EVR 2B25, ele é antes do ano 1000, ou seja, 950 depois de Cristo, e lá também está a expressão Beiá e Jeová juntos, né? Essas duas expressões juntas, mostrando então que Yah e Jeová é para os judeus muito natural dentro do texto hebraico, né? E em português a gente tem a tradução já Jeová. Aleluia com o próprio Jeová. Então, Yah e Jeová, sim, são dois nomes dados ao nosso Deus. Uma forma curta e uma forma longa, como você já percebeu. Novamente, a gente vê aquele belo versículo, né? Onde no Salmo 148:5 se registra Halelu et Shem Yehová. Essa expressão Shem se refere a nome, né? Então, eles louvem o nome de Jeová. Esse era o desejo, né? De todos os que cantavam ali os salmos. Na Bíblia você não vai encontrar a expressão assim, que eles louvem o impronunciável. Nosso Deus é o impronunciável, o inefável. Você não vai encontrar essas palavras dentro da Bíblia, porque o próprio Criador, o Deus eterno, colocou o nome dele no texto hebraico quase 7.000 vezes. Ou seja, em nenhum momento ele disse a Moisés, eu serei o impronunciável, o inefável. Não, ele disse, assim que eu serei lembrado, esse é o meu nome, serei conhecido assim de geração em geração. E, com certeza, nós que estamos seguindo a Jesus Cristo, nos sentimos felizes em honrar e louvar o nome do nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, Jeová, Jeová. Talvez a pessoa dissesse assim, mas é que muitas traduções, elas seguiram o texto do Leningradense, né? Da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Sim, é verdade, esse é um texto muito bom, um texto padrão, mas mesmo lá no Leningradense, teria como as pessoas que estariam fazendo a versão perceber que o nome, que a palavra aleluia estava associada ao Yah com o próprio Jeová. Mas como assim? Olha só, quando chega aqui nesse trecho do Salmo 146, versículos de 8 a 10, olha quantas vezes tem o nome Jeová de forma completa. Quero dizer, com as três vogais E, O e A, Jeová. Tem uma vez aqui, Jeová novamente aqui. Jeová outra vez, completo. Aqui novamente, Jeová completo. E logo em seguida a expressão aleluia, aleluia. Então, nesse versículo, é lógico que o contexto está falando de Jeová, e aí diz, louvem a Yah. Quem é esse Yah? É o próprio Jeová, é o próprio Jeová, que o texto está se referindo anteriormente. Então, mesmo no texto leningradense, que a PHS se baseia, o tradutor atento e respeitoso teria como verter o nome divino como Jeová ou associar Yah com a expressão Jeová, claramente. Assim como faz a tradução do Novo Mundo. É uma Bíblia que acertou em todos esses versículos que eu estou mostrando para vocês. Então, mostra ser uma Bíblia de grande erudição. Agora, talvez alguém fique pensando, bom, mas Yah não é mais parecido, ou não se harmoniza melhor com Yahvé? Veja bem, aqui nós temos a expressão Yah, e você pode observar aqui que tem a vogal, com essa seta vermelha, é um tipo de A, forte e tônico, chamado também Kametz ou Kamatz. Aqui também você percebe a expressão Yahvé, conforme o que tem sugerido os acadêmicos por aí. Na primeira letra A, você percebe esse tracinho aqui, é um A mais fraco, é um A mais breve, é o patar. Tudo bem? É um tipo de A que não é o A mais forte. É um A diferente desse
A, que a gente está vendo logo em cima para IA. Na segunda letra, nós encontramos também uma outra diferença. Você vê essa letra H aqui, é um Re, tipo de H, né? Com esse pontinho aqui dentro, que é chamado de MAPIC, que é para deixar o som de consoante bem forte, IA. Só que nesse IAV aqui, IA, nesse segundo Re, você não vê o mesmo sinal aqui de MAPIC, não é? Então, será que essa expressão IA, ela seria diretamente ligada para IAV? Alguns acham que sim, mas é porque estão ouvindo apenas em português, e o som realmente se parece em língua portuguesa. Mas aqui a gente está falando da língua hebraica também, não é? Então, será que IA é a mesma sílaba para IAV? Vamos dar uma olhada mais de perto? Olha só que interessante esse diagrama aqui para nos ajudar. Ocorre o seguinte, a expressão IA tem aqui um Yud, aqui tem uma letra A forte, o Kamatz, tem uma letra Re e encerra com esse pontinho que é chamado de MAPIC para dar o som forte da consoante. Ok, a gente entendeu essa parte. Agora veja que, no caso, a letra A está diferente. O A de IA e o A de IAV, eles estão diferentes. Isso faz diferença? No hebraico, sim. Se a gente está falando do nome divino em hebraico, então lá na língua hebraica faz diferença. Porque cada vogal ela tem sua tonicidade e dependendo da tonicidade, ela pode fechar a sílaba, abrir a sílaba e assim por diante. Então, são regras da própria língua, regras de fonética da própria língua hebraica. Então, está havendo uma diferença aqui que você já percebeu entre uma e outra, entre uma vogal e outra. Só que quando a gente chega aqui na segunda letra, ou terceira letra, que seria o Re, no caso IAV, está sinalizando aqui que não tem nenhuma vogal em cima. Como assim está sinalizando que não tem nenhuma vogal em cima? Há esses dois pontos aqui embaixo, Shevá, mostrando que em cima não tem nenhuma vogal. Então, esse Shevá aqui, esses dois pontos, ele está fechando a sílaba. Só que no IA, você vê que o Re aqui, ele está com uma pique. Quer dizer, ele está encerrando a sílaba. Então, essa primeira sílaba IA, ela não está batendo, não está em harmonia com a expressão IA de Yavé. É diferente, as duas escritas, as duas sílabas são diferentes. Quando as pessoas pronunciam em português, elas imaginam que é só colocar uma sílaba na outra. Mas essa imaginação, essa similaridade do som, na verdade, na hora de escrever em hebraico, está equivocado e não tem harmonia escrita entre as duas sílabas. Acho que você já conseguiu perceber isso. Depois, é claro que teria outra sílaba, vé, né? Mas aí é uma outra discussão. Bom, nessas três primeiras letras aqui, formando a primeira sílaba, a gente está vendo que há uma diferença. E, de fato, não poderia essa consoante aqui, com uma pique, estar aqui no meio. Por que não poderia estar aqui no meio? Porque essa consoante, como a pique, só vem no final das palavras. É isso mesmo. Perceba aqui que eu trago vários textos bíblicos e você vê várias palavras em hebraico. Você não precisa saber todas essas palavras. Mas você pode observar que no final delas tem um pontinho. É aquele pontinho que eu falei, chamado de mapik. Quer dizer o quê? Ele vai dar o som forte de consoante aqui no final. Deixa eu mostrar de novo. Nessa letra R aqui, ó, você tem nessa palavra. Nessa outra também você tem. E nessa daqui. Essa palavra aqui é interessante porque ela tem duas letras Re, não é? Essa letra aqui é igual a essa letra aqui. Mas essa letra do meio não pode receber uma pique, só no final. É regra da língua hebraica, ele só pode vir lá no final. A mesma coisa nesse caso aqui, ó, dessa palavra aqui embaixo, de Gênesis 13:17. Ela vem com uma pique e é no final. Nessa outra palavra, novamente, vemos que no final vem esse sinalzinho diacrítico para que o som consonantal da letra Re fique forte. Então, o que a gente
olha para a língua hebraica e percebe uma P só vem no final das palavras, no caso, tornando a letra R uma consoante forte, correto? Tudo bem, já deu para perceber isso. E no caso, então, de Yahvé? Bom, se a primeira sílaba para Yahvé fosse essa, então aqui teria que ter uma pique. Mas não pode isso acontecer, porque ele é lá do final e não é do começo. Então a língua hebraica está mostrando para a gente que esse re aqui seria o re do final e não aqui do meio. A própria língua está nos indicando isso. Se ela mostra todas as palavras como a pique é no final, então nesse caso de Yah, que é uma abreviação do nome divino, então essa aqui é a primeira e essa aqui é do final, não do meio. Bom, essa é uma conclusão muito razoável, principalmente se a gente olha para a forma Yehová, que aí a gente vai ver que se harmoniza. Olha só. Nós vemos aqui a primeira consoante do nome, o I, depois A, que seria o A forte, a Kamatz, e agora vemos esse Re final aqui, aí sim, combina com o finalzinho. Então tá dando certo, porque no caso lá de Yahvé, não ia dar certo sendo a primeira sílaba do nome. E é muito razoável concluir que é a letra inicial e a letra final do nome divino. Tem mais harmonia dentro da língua hebraica, percebemos com esse olhar. Então, nós podemos ficar satisfeitos em analisar que, em hebraico, já é muito evidente dentro dos manuscritos que Yah é o mesmo Yehová. Então, podemos alegremente dizer, louvem a Jah, louvem a Jeová, nosso Deus. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas acho que valeu a pena o aprendizado em olhar para as nossas Bíblias e perceber que Yah é o mesmo Yehová e que nós podemos estar na expectativa de que virá um tempo muito melhor em que Jesus Cristo vai reinar e depois, em união com seu Pai Jeová, todos no céu e na terra estarão muito felizes, dando glória a quem merece, o nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus, Jeová. Agradeço a atenção de todos que têm interesse por esse assunto, que respeitam o nome divino. Fiquem com as bênçãos de Jeová, a vida de vocês, e até uma próxima.